estudantes, tudo bem com vocês? Um prazer estar de novo aqui com vocês para mais uma aula nossa. Hoje a nossa aula vai ser sobre os modelos atômicos, tá? O que são aí de fato esses modelos atômicos? Nós vamos estudar 4 modelos atômicos, tá? Mas o que é um modelo atômico? Vocês lembram que nas aulas anteriores a gente estudou um pouquinho da história, né? Da constituição da matéria, né? A gente sabe que a matéria é o quê? Tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço, né? Isso é uma definição muito antiga. E aí, em tempos muito antigos aí também, né? 400, 500 anos antes de Cristo, os pensadores, os filósofos daquela época tentavam entender do que era feita essa matéria, do que era constituída essa matéria, né? E aí a gente teve lá o Empédocles, né, que falou lá que era constituído de 4 constituintes lá da terra, da água, do fogo e do ar, né? Que tudo era uma mistura daquilo ali, né? Depois veio então o Leucipo e o Demócrito, que disseram que toda a matéria é constituída de partes menores chamadas de átomos, né? Isso eles falaram há 400 anos antes de Cristo, né? Então, Leucipo e Demócrito já falaram que a matéria é constituída de átomos, certo? Então, matéria constituída de átomos. Porém, átomo eles só definiam como o quê? Algo indivisível, muito pequeno, que não dava para ver, né? E a menor partícula da matéria. Isso era um átomo. Porém, os modelos atômicos foi uma forma que pesquisadores, né, lá já então bem mais atuais, né, e nos anos 1800, 1700, 1800 começaram a pensar como que é a estrutura desse átomo, né? Se ele é grande, pequeno, se tem diferença um do outro, se tem partículas menores, né? Como que ele está na matéria, né? A sua organização. Então, modelos atômicos nada mais é do que a tentativa de explicar a estrutura atômica, a estrutura do átomo, tá? E aí a gente vai ver que no decorrer do tempo aí foram propostas vários modelos, né? E até o modelo que a gente utiliza atualmente, tá bom? Então, os modelos atômicos são os aspectos estruturais dos átomos, né? Ou seja, como que ele está estruturado, como que é o átomo, né? Se ele é redondo, se ele é quadrado, se ele é indivisível, se ele é divisível, né? Que foram apresentados por cientistas na tentativa de compreender melhor o átomo na sua composição. Em outras palavras, os modelos atômicos são modelos científicos para explicar ou tentar, né, explicar essa estrutura do átomo, certo? Então, se nós for pensar aí o que é um modelo atômico, são modelos científicos para explicar ou tentar explicar a estrutura de um átomo, tá? Isso é o modelo atômico, tá bom? E nós vamos ver 4 deles aqui, tá bom? Conforme avança a ciência, progride também a concepção que o homem tem do átomo, surgindo novos modelos que tentam explicar a constituição do átomo. O que está dizendo aqui? Que conforme o tempo vai passando, né, a ciência ela também avança, né? Se vocês pegar aí no ano de 1900, né, a gente não tinha celular. Hoje a gente tem celular e cada vez está avançando cada vez mais, né? A mesma coisa é na ciência, né? Os laboratórios foram melhorando, né? Começaram a surgir outros equipamentos que permitiam ver um átomo, né? Que permitiam tentar elucidar a estrutura dele. Então, os modelos atômicos foi a mesma situação, né? Eles iniciaram pensando de uma maneira e esse pensamento ele foi evoluindo conforme a ciência avançou, né? Conforme a ciência foi avançando, também essa concepção de que é o átomo, né? De como ele é constituído, também foi mudando, tá?
A origem do estudo do átomo está na Grécia Antiga, com a proposição inicial do filósofo Leucipo e do seu discípulo Demócrito, né? Isso há 400 AC, né? 400 anos antes de Cristo. Né? Para eles, o átomo era a menor componente de toda a matéria existente, sendo, então, impossível dividi-lo em partes menores, pensavam eles, né? Ou seja, foi um pensamento inicial e que contribuiu muito, né? Se nós for pensar hoje, porque eles tiveram um pensamento muito aproximado daquilo que é o átomo, né? O átomo é sim um constituinte da matéria, de toda a matéria, né? Eles só não conseguiam, né, prever como é a estrutura dele, até porque eles só conseguiam olhar e imaginar as coisas, né, nessa época aqui. Mas eles tiveram um pensamento muito próximo aí do que nós temos hoje, tá bom? Então foi proposto aqui, né, nessa época, né, toda a matéria descontínua, né? O que é uma descontinuidade? Lembram? Uma característica de toda a matéria, né? Ou seja, ela possui espaços, né? Ou seja, tem os átomos constituindo essa matéria e possui espaços entre os átomos, tá? Isso é descontinuidade. E é constituída de átomos, né? Então a matéria sim é constituída de átomos e é descontínua. O átomo é muito pequeno, é verdade, né? A gente não consegue vê-lo, né, de fato. Precisa aí uma tecnologia muito grande para que isso ocorra. Invisível, né? Pequeno e invisível, ok? Invisível até um certo momento, né? Porque se nós tivermos algo que realmente amplie aquilo ali, né? E indivisível, né? Esse indivisível é que eles erraram aqui, porque nós sabemos hoje que o átomo é sim divisível, né? Depois vocês vão entender isso aí conforme nós vamos avançando aí o conteúdo, tá? Mas hoje a gente sabe que o átomo ele é divisível, e aqui eles estão falando ainda que é indivisível, mas é uma concepção analítica, né? Então é bem difícil você, principalmente isso aqui, né? Tá bom? E a gente chega nos primeiros modelos, né? O primeiro modelo atômico que nós vamos tratar é o modelo atômico de Dalton, tá? E eu vou ir por ordem de aparecimento desses modelos, tá? Conforme foi surgindo, a gente vai estudar aqui até o último, né? Que é o de Bohr, que é o modelo mais atual que a gente tem hoje, tá? Aqui fala um pouquinho do Dalton, né? O John Dalton, o nome dele. Então até 1800 aí ele estava em outra pegada, né? Ele estava estudando gases, né, constituintes da atmosfera. Inclusive ele tem muitas leis, né, voltadas aí a gases, né, pressão de gases, né? Então ele propôs muitas leis antes de 1800 voltadas aos gases atmosféricos, tá? Não vou entrar em detalhes dessas leis porque não é o foco do nosso estudo agora, tá? Então ele é um inglês, né? E antes de 1800 ele trabalhava com gases, com pressão de gases da atmosfera. E depois, em 1803, é que ele propôs aí um modelo atômico, né? Ele pensou, vou tentar elucidar como é o átomo, né? E aí em 1803 ele propôs o modelo dele, o modelo de Dalton, ok? Dalton propôs no ano de 1803 que o átomo teria as seguintes características. Era a menor partícula da matéria, ok? Né? Isso a gente já vinha vendo outros pensadores falar, né? É uma esfera maciça e indivisível. O que é algo maciço? Pensem aí, o que é algo maciço? É algo que não tem espaço. Então é uma esfera maciça. Pensem que não tem uma bola de madeira, se fosse uma bola com madeira, né? Ela não tem espaço, nada, é algo maciço, né? E indivisível, novamente, aqui ele está falando, né? Claro que é muito, né? Nessa época não tinha muita tecnologia, então, para Dalton, o átomo ainda era indivisível, ou seja, a menor partícula é o átomo, não existe nada menor que o átomo, para o Dalton, tá? Para esse modelo dele. Hoje a gente sabe que existe, né? Então,
Vamos lá. Então, uma esfera maciça e indivisível, menor partícula da matéria. Ok. Aqui saiu cortada, minha impressora estava, né, com os problemas aí particulares. E aqui está escrito, então, átomos de massas iguais pertencem ao mesmo elemento químico. Átomos de massas iguais pertencem ao mesmo elemento químico. Isso também a gente sabe que hoje não é verdade, né? Mas para ele, todos os elementos que têm a mesma massa eram do mesmo elemento químico. Por exemplo, os que têm massa 1, todos eram hidrogênio, tá? Mais ou menos isso, ok? O átomo não possui carga elétrica, ou seja, é nulo, não tem carga nenhuma. E a gente sabe que isso também não é verdade, né? Então, Dalton propôs isso, né? Então, vamos recordar aqui, menor partícula, maciça e indivisível, que os átomos que tinham massas iguais, todos eles eram do mesmo elemento e ele não tinha carga elétrica, ok? O modelo de Dalton é conhecido como bola de bilhar, justamente por, né, pensando bem aqui, uma bola de bilhar, né? Ou muitos conhecem por sinuca, né? As bolas que elas são bem maciças, né? Então, pela semelhança, né? Hoje a gente fala em modelo bola de bilhar. Saibam que bola de bilhar é o modelo de Dalton. Uma coisa que vocês têm que tentar gravar para vocês é o quê? Relacionar o modelo de Dalton com esse desenho com a bola de bilhar, certo? Se vocês conseguirem fazer essa relação, vocês conseguem mais ou menos, né, definir, né, como menor partícula, maciça e indivisível, né, se você tem o desenho aí na tua cabeça, né, certo? E o átomo sem cargas elétricas, ok? E é o modelo bola de bilhar. Geralmente em provas, né, eu digo provas aí de vestibulares e tal, eles cobram muito esse nome, relacionando com o desenho e com o modelo atômico, tá? Então, é algo para ser trabalhar muito com vocês aí, tá bom? Modelo de Dalton. E aqui a gente tem um desenho do modelo de Dalton, né? Claro que a impressora, né, como ficou a bolinha branca, mas enfim, o modelo de Dalton, se alguém pedir para desenhar o modelo de Dalton, é muito fácil, né? Represente o modelo de Dalton. Pronto, tá aí. Muito fácil, né? Outra coisa interessante aí da época de Dalton, aí dos anos 1800, é que ele representava, olha como ele representava os elementos químicos, né? Hoje a gente representa com letras, né? O carbono é o C, né? Certo? Aí, o que ele fez aqui? Cada estrutura, né? O mercúrio, daí tem o Hg, nós temos o fósforo, que é o P, né? Hoje a gente tem a nossa tabela periódica, né? Então, Hg, tem o fósforo, e assim por diante, tá? Mas olhem o desenho, né? Ele fazia esse desenho todo escuro, era o carbono. O mercúrio era esse com essas bolinhas escuras ao redor aqui. Já o fósforo tinha esse, sei lá, tipo um pé de galinha aí, né? Só que faltando um pedaço no meio, né? O ouro tinha menos bolinhas, né? Umas bolinhas maiores do que o mercúrio. Assim por diante os outros, né? Aqui, ó, representação simbólica da água, né? Nós temos o hidrogênio, né, que é esse aqui, e o oxigênio, que é uma bolinha sem nada, né? Branca. Então, só para curiosidade, né? Certo? Como ele representava isso aí. Ok? Modelo de Dalton. E vamos para o modelo de Thomson agora. O modelo de Thomson, então, já vem aí nos anos de 1900. Então, já se passaram aí praticamente 100 anos da criação do modelo de Dalton. É que um outro pesquisador
né, apareceu para tentar melhorar o modelo de Dalton, né? O modelo de Dalton possibilitou explicações de diversos fenômenos e contribuiu muito para a evolução do conhecimento da matéria. E é verdade, né? Muitas daquelas informações que Dalton sugeriu faz muito sentido, né? Pelo menos para a época, né, que não tinha tanta tecnologia. Então, o modelo de Dalton ajudou muito, até deu um start aí nessa tentativa de descobrir como é a estrutura física do átomo, né? No entanto, não considerava a natureza elétrica da matéria. Lembra que uma das características do modelo de Dalton é não ter carga elétrica? Pois bem, Thomson já pensou bem diferente, né? A eletricidade era estudada desde o século XVIII, né? E os cientistas avançavam novas pesquisas e experimentos. A teoria referente à existência de uma partícula da matéria de carga negativa, o elétron, se consolidava, ou seja, Thomson propôs que o átomo tinha cargas elétricas. A grande sacada do Thomson foi cargas elétricas, certo? Surgiu aqui no modelo de Thomson. Vamos continuar aqui. Em 1887, Joseph John Thomson afirmou que o átomo seria uma esfera neutra. Vocês concordam comigo que neutro é diferente de nulo, né? Porque nulo não tem nada, que era o modelo de Dalton. Agora, quando a gente fala em neutro, quer dizer o quê? Que algo se neutralizou. Se ele está falando em carga elétrica, provavelmente tem carga elétrica positiva e negativa que se neutralizaram, certo? Então, ele afirmou que o átomo seria uma esfera neutra, maciça e não homogênea. Uma esfera neutra, com carga positiva e negativa, em mesma quantidade, neutralizando isso aí. Maciça, a mesma situação do Dalton, sem espaço, né? Totalmente preenchida, digamos assim, tá? Maciça. E não homogênea. Não homogênea por quê? Porque a gente tem cargas aí positivas e negativas e as formas bastante variadas entre um e outro, tá? Composta por um fluido positivo, onde estariam dispersos elétrons, ou seja, essa não homogeneidade passa por aqui, né? Já vamos ver um desenho aqui, tá? Já vamos mostrar um desenho que daí fica mais fácil, para vocês entenderem essa parte da fluidez, né? Da não homogeneidade dele. Segundo o modelo de Thomson, então, o átomo teria as seguintes características aí. O átomo é divisível em uma partícula menor, o elétron. Olha o que já mudou do conceito de Dalton para o de Thomson. Dalton dizia que era indivisível. Aqui no Thomson ele já diz que é divisível, né? Por quê? Porque existe uma partícula menor que o átomo, que são as partículas subatômicas. Nesse caso aqui, o elétron. O elétron ele tem carga negativa, tá? Não se preocupe com isso, vocês vão ter uma aula específica sobre essa estrutura atômica, tá? Mas vão guardando essas informações aí. O átomo é divisível, então quer dizer o quê? Que ele tem partículas menores lá no interior dele, né? Que são menores do que o próprio átomo. Nesse caso aqui, o elétron. O átomo consiste em uma esfera de caráter energético positivo, onde, mergulhados nele, estariam elétrons com carga negativa, tornando o elétron não, né? Eu digitei errado aqui, tornando o átomo neutro, certo? Algo neutro é algo que tem carga negativa e positiva nas mesmas proporções e eles acabam se neutralizando, tá? O átomo seria uma esfera maciça e não homogênea. O modelo de Thomson é conhecido como pudim de passas ou pudim de ameixas. E eu já vou mostrar o porquê desse nome aqui, tá?
desenho aqui do modelo de Thomson, então, ele recebe o nome de pudim de passas ou pudim de ameixas? Ou ameixas, né? Pudim de passa e pudim pelo fato da similaridade com um bolo, uma torta, né? Cheia de uvas aqui no meio, né? Ou um pudim cheio de ameixas aqui, né? Que seriam os elétrons, né? O que ele propôs aqui? Que o átomo, que é essa parte laranjada aqui, o que tem nela aí? Um fluido, né? Tipo um líquido, né? Certo? E dentro desse líquido aí estariam quem? Os elétrons, que são essas partículas menores que o átomo aqui. Ou seja, todo átomo tem carga positiva. E mergulhado nessas cargas, nesse átomo, nós temos quem? Os elétrons, tá? Os elétrons, que possuem carga negativa. A mesma quantidade de cargas negativas vai ter de positiva aqui. E acaba ficando neutro. Ele continua maciço, sem espaços, né? É algo maciço, tá bom? E não homogêneo, porque olha, né? Se fosse algo homogêneo, seria como se fosse uma bola de bilhar, né? Não tem partes diferentes. Aqui não, aqui já tem outras partes diferentes aqui no meio, né? Dando essa condição de não homogêneo para o átomo, ok? Então, a grande sacada aqui do modelo de Thomson foi quem? As cargas elétricas. Modelo de Dalton. Modelo de Dalton, o átomo é maciço, sem carga elétrica. No modelo de Thomson, ele é divisível e possui carga elétrica, né? E apareceu quem? Os elétrons aqui, tá bom? Vamos para o outro modelo, então. Terceiro modelo, o modelo atômico de Rutherford. E aí vocês percebem que esse aqui, né, eles foram propostos tudo meio que próximos um do outro, né? Esse aqui já apareceu em 1903, né, se eu não estiver enganado. Já vamos confirmar essa data. Esse aqui já apareceu em 1911 e o próximo em 1913, né, um atrás do outro, né? Então, o modelo de Rutherford, o modelo atômico proposto então por Ernest Rutherford em 1911, surgiu então um átomo com órbitas circulares dos elétrons em volta de um núcleo. Olha, duas informações legais que apareceu aqui. A primeira delas é isso aqui, ó. No modelo de Rutherford já se fala em núcleo, certo? Até agora nenhum dos dois tinha falado que o átomo tem um núcleo. Rutherford já afirma que tem núcleo, certo? E que ao redor desse núcleo orbitam os elétrons, tá? Vamos continuar aqui. Comparou o átomo com o sistema solar, que é justamente como é conhecido esse modelo de Rutherford. O modelo de Rutherford eles chamam de modelo planetário. Pela similaridade, então, com as órbitas do sistema solar, que eu já vou mostrar um desenho para vocês, tá? Onde os elétrons seriam os planetas e o núcleo seria o Sol, certo? Então, os elétrons orbitando ao redor do núcleo, tá certo? Para Rutherford, então, o átomo é um enorme vazio. Olha aí, já mudou muito, né? Até o modelo aí em cima aí o modelo de Dalton e o modelo de Thomson, a esfera, o átomo era maciço. Aqui o átomo já tem espaços, ele já não é maciço. Quer dizer o que aqui, ó? Não maciço. Ok? Ele possui espaços no meio. Tá vendo? Já mudou muito. O átomo tem um núcleo. Outra informação que apareceu que não tinha nos outros, nos anteriores. Tá? O átomo tem um núcleo, além de possuir um núcleo, esse núcleo é positivo, né? Os elétrons carga negativa e o núcleo tem carga positiva.
os elétrons estão ao redor do núcleo, na eletrosfera, para equilibrar as cargas positivas. Ou seja, nós temos um núcleo positivo e ao redor dele nós temos eletrosferas, que são essas órbitas assim, onde estão quem? Os elétrons com carga negativa, orbitando aí ao redor do núcleo, certo? Por isso do nome, né? Modelo planetário, né? Tem essa questão das órbitas aí. O modelo atômico de Rutherford é conhecido como modelo sistema solar, ou melhor ainda, modelo planetário, tá certo? O modelo planetário é o modelo de Rutherford. E apareceu muitas coisas aqui. Nós fosse fazer uma tabela comparativa entre eles, né? Aqui já apareceu muita coisa diferente dos anteriores. E o que chama atenção é que foram bem próximos esse, né, do Thomson para o de Rutherford, e mudou bastante, né? Mudou bastante. Tá? E aqui a gente tem o desenho dele, então, mais bonitinho, né, do que aquele que eu fiz ali. A gente teria o que aqui? Então, o núcleo com carga positiva lá dentro. Nós teríamos os elétrons aqui, ó, orbitando aqui, essas eletrosferas aqui. E essas eletrosferas, elas seguem um padrão planetário, né? Como se fossem órbitas, né? Uma para cada. Pense nisso aqui no 3D, né? Para tudo, né? Que é lado aí. E quando ele fala que não é maciço, ó, não é maciço, é um enorme vazio, são esses espaços aqui, ó. Ó, aqui é espaço, espaço, espaço. Aqui tem espaço, ó, né? Certo? Então não é algo maciço, ó. Nós temos o elétron aqui e tem espaços entre eles aqui, diferente dos outros dois que até então tinham sido propostos, né? E como que ele chegou a essa informação aí? Como que Rutherford chegou a um modelo, né, atômico, dizendo que ele não é maciço, que ele tem espaço, que ele tem um núcleo positivo, né? Como que ele chegou a essa informação? Aí, para explicar isso, ele tem aí uma experiência que é muito famosa aí, né? E em algum momento, para alguns pode ser bem complexa, mas é algo bem simples que eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Então, Rutherford chegou a essa conclusão com a seguinte experiência. Rutherford pegou, né? Aqui ficou bem pequeno, né? Mas aqui explica bem direitinho, né? Se você conseguir pausando o vídeo aí, você vai conseguir ler. A descoberta começou quando o pesquisador posicionou um raio de partículas alfa. Essas partículas alfa eram polônio, tá? Polônio radioativo aqui. Então, eram partículas alfa de polônio, que é um elemento químico radioativo, tá? E aí o que ele pegou aqui? Então, aqui ele tinha, né, esse como se fosse um bloco, né, para não dispersar então esses raios, né, para que saísse num feixe só, né? Aqui ele pegou uma placa, uma lâmina de ouro, ó. Isso aqui é uma lâmina de ouro, uma bem fina mesmo, que permitiu o quê? Essas partículas atravessarem ela, tá? E aí ele pegou essa placa e colocou aqui. Ao redor aqui, ó, ele botou uma placa, né? Uma placa. E dentro dessa placa ele colocou um papel fotográfico, que é um papel que ele reage com luz. Ou seja, se essas partículas alfas tocar nele aqui, elas vão marcar ele aqui, tá? Olha como ele foi esperto, né? E aí o que ele fez? Pegou e mandou essas partículas alfa. Elas vieram aqui. E aí o que ele percebeu quando ele retirou esse papel aqui e pôde ver o padrão onde refletia essa luz aqui, né? Onde refletia essas partículas alfa, onde que marcou o papel aqui. Ele viu que algumas passaram sem nenhum tipo de distorção. Passaram reto para lá e marcou aqui do lado. Umas vieram
bateram aqui e voltaram, ó, marcou aqui em cima. Quer dizer, o que chegou aqui, bateu em algum obstáculo e voltou. Algumas não encontraram obstáculo nenhum, passaram direto aqui e marcou aqui. Outras chegaram aqui e tiveram um leve desvio, ó, e marcou um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo. O que ele concluiu com tudo isso aí, né? Se fosse ampliar essa fina camada aqui, essa fina lâmina de ouro aqui, nós conseguiríamos ver isso aqui, né? Que são todos os átomos ali dentro, ó, estão vendo? As suas partículas, né, subatômicas, o que permitia o seguinte, né? Deixa eu pegar de novo aqui o desenho dele. Esses raios, eles vinham, né? Quando ele encostava no núcleo, quando ele dava de cara com o núcleo, ele refletia de volta e marcou ali, né? Quando esse raio vinha e não encontrava obstáculo nenhum, não encostava no núcleo e nada, ele marcava lá no outro lado. Ou seja, ele passou direto, certo? E alguns chegavam e pegavam no elétron e refletia para cima, por exemplo, aqui. O que ele concluiu com isso? Que existem espaços vazios, porque uns passavam direto e uns encontravam o quê? Obstáculos aqui. E aí ele concluiu que existia um núcleo de carga positiva lá e que esse núcleo era muito pequeno, né? Era muito pequeno esse núcleo. Tá? Então foi uma experiência que ele fez, que ele conseguiu elucidar né, e modificou tanto, né, esse modelo atômico dele em relação ao de Thomson e de Dalton, e revolucionou, né, porque hoje a gente sabe que o átomo ele é dessa maneira mesmo, né, com algumas estruturas diferentes que nós já vamos ver aí, mas através desse experimento aqui é que o Rutherford conseguiu provar, né, que o átomo ele não é maciço, né? Que ele possui vários espaços entre eles, e outra, que ele possui núcleo, tá? E que esse núcleo é bem pequeno também, tá certo? Então, características aí do modelo de Rutherford, né? Que a gente pode dizer é que ele já não é maciço, núcleo, né? E que esse núcleo é positivo, tá? Então, o que a gente pode afirmar por enquanto? No modelo de Dalton, maciço sem carga elétrica. No modelo de Thomson, maciço, mas com cargas elétricas, tá? No modelo de Rutherford, ele não é maciço, ou seja, ele tem espaço, ele possui cargas elétricas e, além das cargas elétricas, ele possui núcleo, ok? São diferencinhas aí que você tem que ir tentando gravar. E também o desenho, não esqueçam do desenho, tá? Pudim, planetário. E agora vem o último modelo que a gente vai ver aqui, que é o modelo atômico de Bohr. Muitos chamam esse modelo de Rutherford-Bohr, né? Ou seja, Bohr, Rutherford. Rutherford-Bohr, por quê? Porque Bohr pegou esse estudo aqui do Rutherford e só modificou algumas coisas. Na verdade, ele modificou a questão das órbitas, né? Então, logo depois, em 1913, Niels Bohr propôs alguns postulados que alteraram a visão do modelo atômico de Rutherford. Basicamente, ele mostrou que os elétrons se movem ao redor do núcleo em órbitas circulares e que possuem uma energia bem definida e característica, sendo, portanto, um nível de energia ou camada eletrônica. O Bohr ele propôs aqui que as órbitas não eram estilo planetas, eram órbitas circulares. Ele propôs isso porque ele falou que se os elétrons ficarem orbitando desta maneira aqui, eles vão perder energia e uma hora eles vão cair. Simplesmente vai terminar a energia e eles vão cair, né? E aí ele comprovou isso e disse que, ao invés de ser as órbitas parecidas com planetas, né? As órbitas eram
circulares em relação ao núcleo. Estão vendo? Já mudou, né? Já mudou aqui. E ele falou que os elétrons têm energias, ou seja, cada nível desse aqui tem uma certa energia definida, né? Ou seja, essas camadas que estão mais próximas do núcleo têm mais energia, têm menos energia do que as mais distantes, né? Podemos colocar assim, ó, órbitas, ou vamos colocar níveis, né, que nem ele chamou, níveis mais distantes do núcleo possuem mais energia. Ou seja, a camada que está mais longe do núcleo é que tem maior energia, tá certo? Nesse padrão aqui de Bohr, os elétrons eles podem saltar através de níveis e podem retornar, certo? Então ele pode, se ele saltar de uma mais próxima do núcleo para uma mais distante, ele vai absorver energia. Ao contrário de se ele saltar de volta, né? Esse elétron salta para essa camada aqui de volta, ele libera energia, né? Então se ele vai para cá, ele libera energia, e se ele vai para cá, ele absorve energia, tá certo? Então o que mudou do Rutherford para o Bohr? Essa questão das órbitas, tá? Lá eram órbitas, aqui são níveis de energia, tá? E ele propôs mais algumas coisas. Esse modelo aqui, inclusive, é o modelo que a gente utiliza hoje, tá? Hoje a gente trabalha com esse modelo de Bohr-Rutherford aqui, tá? É o nosso modelo atual, tá bom? Vamos dando sequência, então, aqui, ó, modelo baseado em camadas eletrônicas ou níveis eletrônicos, que são as camadas aqui que possuímos 7 que a gente trabalha. Hoje em dia já está aparecendo a 8ª camada, né? Vocês vão entender isso quando a gente trabalhar lá a tabela periódica. Por enquanto, saibam que cada uma, né, é chamada de nível de energia ou nível eletrônico, tá? Cada nível desse aqui. Olhem eles aqui, né? Então a gente tem o núcleo aqui, ó. Esse aqui é o núcleo. Cada camada dessa aqui é um nível eletrônico, tá? Então, são os níveis eletrônicos, ó. E a gente trabalha comumente com 7 níveis, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que eles podem ser chamados de 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. Por exemplo, um elétron do nível 6 é esse aqui. Um elétron do nível P é o mesmo que o 6, porque eles podem ser chamados também de K, L, M, N, O, P, Q, certo? Lá do mais próximo para o mais distante. O 1 é o mesmo que o K, o 2 é o mesmo que o L, o 3 é o mesmo que o M, o 4 é o mesmo que o N. Então, se eu falar nível 4 ou nível N, é o mesmo, ok? Cada nível desse comporta um total de elétrons máximo, que está descrito aqui. Por exemplo, o nível número 1 comporta no máximo 2 elétrons. Né? Se esse átomo tiver 3 elétrons, ele vai ter 2 no nível 1 e 1 no nível 2. Tá? Mas isso vocês também vão aprender na distribuição eletrônica. Fiquem tranquilos, agora é mais para vocês verem como funcionam esses níveis. Tá? Então aqui a gente tem os níveis máximos de elétrons que cada nível desse comporta. Então o nível 1, 2, o nível 2, 8, o nível 3, 18, 32, 32, 18 e 2, certo? Então, camadas e o número máximo de elétrons que pode ter nessa camada aí. Bom, quanto mais distante do núcleo, maior é a energia dessa camada.
Então, qual que é a camada mais energética desse átomo aqui? É a camada número 7. Qual é a camada menos energética? A 2. E é muito fácil você pensar nisso. Imagine o seguinte, ó, eu faço sempre essa relação e sempre dá certo para você memorizar. Ó. Imagine que o núcleo é um ímã que está atraindo essas camadas aqui, tá? Qual das camadas precisa mais atração, mais força de atração, mais energia de atração? A que está pertinho, não, né? A que está pertinho já está ali, já, né? Essa aqui um pouquinho mais. Agora, essa aqui precisa ter muita atração, porque para ser atraída pelo núcleo, então, essa aqui tem muito mais energia do que a 2, do que a 1 aqui, ou do que a 2 também, né? Certo? Pela distância que ela está do núcleo. Então, ela precisa ter mais energia de atração para o núcleo, tá bom? Ok? Outra coisa interessante aqui, ó, que surgiu logo depois, em 1932, o James Chadwick, né? O que ele fez aqui? Ele descobriu os nêutrons. Então, em um átomo, o que a gente tem em um átomo aqui? Ó? Aqui, claro, a gente tem umas orbitais ainda, né? Mas, enfim, partes, ó. A gente tem aqui, quem são esses cidadãos aí? Esse constituinte do átomo aqui é o elétron. O elétron, ele tem carga negativa. Pense no seguinte, né? A gente tem um átomo que é tudo isso aqui. Tudo isso aqui é um átomo. Então, quando a gente fala que o átomo é indivisível, não é verdade. O átomo é divisível em partículas menores, tá? Que são quem? Os elétrons, que estão aqui nas órbitas, ó. Todos esses aqui são elétrons, ó, tá? E aqui no meio nós temos quem aqui? O núcleo, né? Aqui, ó, nós temos o núcleo. Ok? Dentro do núcleo, o que nós temos ali? Estão vendo que tem bolinhas laranjada e bolinha verdinha, né? Quem são essas bolinhas aí? Uma dessas bolinhas são os prótons. Os prótons, eles têm carga positiva, certo? Prótons e elétrons negativos. Por isso que os elétrons, né, são atraídos pelo núcleo. Por isso que eles não se largam, né? Lembram que cargas diferentes se atraem, né? Agora, se fosse negativo com negativo, elas se repelem, né? Certo? Por isso que tu não encontra elétron um grudado no outro aqui, porque eles se repelem, tá bom? Esse se repele desse, que se repele desse, e mantém essa distância entre um e outro, tá? Agora, lá dentro do núcleo, pensem comigo, ó, todas as vermelhinhas são prótons, todos eles têm carga positiva. Eles estão atraindo todos esses elétrons aí que estão ao redor aí, tá? Se eles têm carga positiva, eles iam se repelir tudo, né? Ou seja, eles iam se distanciar um do outro e iam se desfazer, né? Não ia existir esse núcleo aí, né? E aí o que esse rapaz aqui descobriu? Que além dos prótons lá dentro do núcleo, eles têm também uma outra partícula subatômica chamada de nêutron. Nêutron. E o nêutron tem carga nula, ou seja, o nêutron não tem carga elétrica, tá? E o que ele faz ali então? Ele mantém o núcleo consolidado, né, condensado dessa maneira aí. Porque se não tivesse os nêutrons ali, ó, os prótons iam se repelir de certa forma aqui que não ia, né, constituir um núcleo, né? Tá certo? Então, isso aqui foi uma descoberta muito, muito interessante. Por que o núcleo ficava tudo junto? E se for pensar, né, todos com a mesma carga deviam se repelir e não se aproximar um do outro, né? Então, eles têm essa condição justamente porque tem os nêutrons por ali, tá bom? Então, isso aqui são chamadas de partículas subatômicas, certo? Que vocês
também vão aprender em outra aula, e nós vamos trabalhar cada uma delas, a relação que elas têm uma com a outra, tudo. Nesse momento é só modelo atômico mesmo. Vocês têm que entender quem são os modelos atômicos, ok? Então também foi uma descoberta aí muito bacana. E aqui, ó, o que eu considero muito importante aqui, para nós finalizar o nosso videozinho, a nossa aula, né, é a evolução desses modelos. Olha como evoluiu aqui. Esse modelo aqui foi um modelo lá de 400 anos antes de Cristo, proposto pelo Demócrito e pelo Leucipo, né? O de Dalton não mudou muito, né? Não mudou muito o de Dalton, né? Falou que era uma esfera maciça, né? Que era que não tinha carga elétrica, né? Que era indivisível, né? Que era a menor parte da matéria, né? Então, esse aqui nós começamos por aqui, ó, pelo de Dalton, 1803, né? Depois, ó, 1808, né? Botei 1803 aqui, 1808, tá marcando aqui, tá? Então, 1808, esse aqui já 1903. 1903 é o de... Tem um H aqui, ó, Thomson. O de Thomson. Então, esse de Dalton é o bola de bilhar. Maciça, indivisível e sem carga. Certo? Isso aqui é o de Dalton. Thomson já mudou o que aqui? Cargas elétricas. Ok? O de Thomson, 1903. E aí apareceu quem? Aqui ainda continuou o que? Maciça, né? E aí chegou quem? O Rutherford, aqui em 1911, o Rutherford. Rutherford, 1911, o que apareceu diferente aqui? Núcleo divisível e com espaços vazios, certo? Algumas características principais, né? Aqui nós podemos também colocar que ele é divisível, né? Vamos colocar que ele é divisível. Ok? E aí apareceu quem? Logo depois o Bohr, né? O Bohr, 1913. Botou 13 aqui. 1913. O Bohr. O que ele propôs, o Bohr? Que ao invés de, né, ter essa órbita, que aqui é o modelo planetário, o que Bohr propôs de diferente foi níveis de energia, certo? E é o nosso modelo atual, certo? Então, um pequeno resumo aqui da história dos modelos, né? Do de Dalton para o que a gente utiliza hoje, tem uma grande diferença, né? Vocês viram que vem evoluindo e, claro, possivelmente tem muita coisa ainda para evoluir, né? As coisas que a gente não vai nem chegar a conhecer nessa vida, né? Se nós for pensar aqui em 1913, já faz mais de 100 anos, né? Essa descoberta, digamos assim, né? Essa elucidação aqui. Então, talvez daqui mais 100 anos apareça mais alguma outra novidade para nós aí, tá bom? Então, modelos atômicos, gente, é isso aí. Nada mais é do que essa tentativa de explicar, né? Por enquanto a gente está nesse aqui, mas pode ser que apareça mais aí para frente. Nunca desmerecer os anteriores, né? Porque a partir deles é que se chegou aqui.
se não fosse Dalton, se não fosse Thomson, se talvez não fosse Rutherford fazer aquela experiência dele, nós não teríamos um modelo que hoje sim é muito bem aceito, aí, muito bem trabalhado e comprovado, tá bom? Pessoal, nossa aula então sobre modelos atômicos é isso aí. Espero que vocês tenham entendido, gostado da aula, tá? E desejo a vocês aí bons estudos e até a nossa próxima aula.